O processo cirúrgico é muito semelhante a correr uma maratona. Você não pode chegar, se inscrever e sair correndo. Você tem que se preparar, tem que planejar. E é a mesma coisa para a cirurgia. Você tem que fazer todo um planejamento e um preparo para aí sim correr a maratona e chegar com segurança, sem nenhuma lesão muscular, sem cãibra. E é a mesma coisa durante a cirurgia. Nós temos que preparar o paciente, planejar a cirurgia e a anestesia, para aí sim ele ser operado, eu vou falar do intraoperatório, e a finalização é a alta dele para casa, do hospital. Esse preparo, nós começamos no nosso ambulatório de avaliação pré-anestésica. Como que ele funciona? O paciente passa com o cirurgião fala, você vai ter que fazer uma cirurgia. Então ele é encaminhado para o nosso ambulatório da anestesia, lá nós avaliamos, se tiver tudo ok, volta para o cirurgião marca a cirurgia. Tá? É esse o fluxo. Então, a avaliação pré-anestésica é uma consulta com o anestesiologista e provavelmente o primeiro contato de vocês com a nossa equipe. Lá, nós vamos olhar todos os exames, então olhar exame do coração, do pulmão, exames de sangue. Vamos perguntar sobre as doenças, se tem pressão alta, diabetes, problema de colesterol, quais são os remédios de uso habitual. Então, é importante sempre levar o nome das medicações anotado e a dosagem. Se há alguma alergia à medicação, alergia alimentar, como foram as anestesias anteriores, teve algum problema com a anestesia, de náusea, vômito, dor. Depois nós fazemos uma avaliação física, aferimos a pressão, checamos o coração e fazemos também um exame físico mais direcionado em casos específicos. E a partir desse conjunto de informações, nós então avaliamos o risco do paciente. O que é essa avaliação do risco? É avaliar o risco do paciente para fazer essa cirurgia, o risco de ter alguma complicação ou o risco, dependendo da gravidade, de até morrer durante o procedimento cirúrgico anestésico. Essa avaliação é feita no nosso ambulatório. Uma vez avaliado o paciente, nós orientamos, damos algumas orientações, principalmente em relação ao jejum. Antes de qualquer procedimento anestésico, é importante estar em jejum. Por quê? Porque pelo efeito do anestésico, quando nós dormimos, nós perdemos o reflexo de proteção do nosso estômago. E o que tem lá pode voltar e ir para o pulmão. Se for comida, faz uma pneumonia por comida. E é uma pneumonia grave. Então, por isso, o jejum antes de qualquer procedimento anestésico. E é uma ótima oportunidade também para conversar conosco e tirar as dúvidas, sanar todas as dúvidas possíveis. E lá nós orientamos também sobre a suspensão ou a manutenção de algumas medicações. Alguns remédios precisam ser suspensos antes da cirurgia e outros precisam ser mantidos, inclusive no dia da cirurgia. Tudo isso é explicado no nosso ambulatório. Nós atendemos aqui no ambulatório da anestesia mais que 75% dos pacientes que são submetidos à cirurgia. Por que nós fazemos questão? Porque nós sabemos que o risco do paciente cirúrgico de complicar, ele não está tão relacionado às causas cirúrgicas nem anestésicas, mas sim aos antecedentes clínicos dele, ou seja, as doenças que ele carrega de base. Esses são os maiores fatores complicadores de um paciente cirúrgico. E aí o ambulatório, ele visa, então, otimizar esse paciente, controlar essas doenças de base, para que ele vá mais bem preparado possível para a cirurgia. Porque nós sabemos que um paciente que é bem preparado, ele complica menos. Então tem esse estudo que mostra esse grupo aqui que ele não foi otimizado. E ele tem uma taxa de complicação de 32%. Quando o grupo foi otimizado, cai para 18%. É uma queda muito importante das complicações. Então, o ambulatório de avaliação pré-anestésica, ele visa reduzir as complicações, reduzir o tempo de permanência da UTI, principalmente dos pacientes graves, e reduzir também as suspensões da cirurgia no dia da cirurgia. Então, evitar que o paciente suba ao centro cirúrgico e tenha a cirurgia suspensa porque a pressão dele estava alta, por exemplo. Antes da implantação do nosso ambulatório, essa taxa de suspensão de cirurgia chegava a 18%, ou seja, quase 1/5 dos pacientes eram suspensos lá no centro cirúrgico e voltavam para o quarto para serem otimizados. Depois da implementação do nosso ambulatório, essa taxa caiu para menos de 4%. Com base na avaliação, então, do nosso ambulatório, nós podemos planejar o que vai ser feito no intraoperatório, ou seja, durante a cirurgia.
a técnica anestésica que nós vamos utilizar, se vai ser uma anestesia geral, se vai ser um bloqueio, as medicações anestésicas, como vai ser esse manejo do intraoperatório e também a monitorização. O anestesiologista é o primeiro a entrar na sala e o último a sair. A gente só sai levando o paciente ou para a sala de recuperação anestésica ou para a UTI. Nós acompanhamos todo o procedimento cirúrgico, até mesmo porque nós somos responsáveis, dependendo da técnica, por exemplo, uma anestesia geral, por fazer aquela manutenção da tríade que eu expliquei, de manter inconsciente, de tirar a dor e de manter o relaxamento muscular. Nós também somos responsáveis por cuidar do paciente durante toda a cirurgia. Qualquer alteração de qualquer órgão vital, por exemplo, caiu a pressão, teve uma arritmia, o anestesiologista vai ser o primeiro a identificar e tratar isso. Então, somos nós que ficamos ali à beira da cabeça do paciente, cuidando dele. E como que nós sabemos, então, se o paciente está indo bem ou mal durante a cirurgia? Através da monitorização. Tá? Então, utilizando o risco do paciente que foi avaliado no ambulatório, mas o risco da cirurgia, se vai ser uma cirurgia de grande porte ou pequeno porte, nós podemos partir desde uma monitorização básica, como essa aqui, que vai ver a pressão, a respiração e o coração, ou dependendo da gravidade do paciente ou do porte da cirurgia, nós podemos lançar mão de vários outros monitores e artifícios durante a anestesia. E nós temos todas essas informações à nossa disposição aqui.